Bom, gente, temos uma relação aqui entre profissional, família e o doente em fase terminal. O que é que acontece nessa situação? O profissional de saúde, ele deve sempre comunicar tanto ao paciente quanto ao familiar tudo o que se está passando, né, naquele momento. Deve prepará-los também, né, nessa questão, nesse processo é, que antecede a morte e deve ofertar também os cuidados paliativos, tanto para o paciente quanto para o familiar. Muita gente acha que cuidado paliativo só é aplicado ao paciente, mas não, é aplicado também ao familiar. Vocês vão ter uma aula só de cuidados paliativos na disciplina de oncologia. Esses cuidados paliativos, gente, nada mais é do que cuidados que são ofertados, né, para pacientes e familiares que estão no processo, né, terminal da vida. Então, vai oferecer mais dignidade, mais humanização, o sofrimento, né, vai ser diminuído devido, por exemplo, ao uso de analgésicos potentes para o paciente não sentir dor na fase terminal da vida dele. Então, são vários e vários cuidados que são colocados para que haja o menos, né, sofrimento possível, tanto para a família quanto para o paciente. Então, esse acompanhamento ao doente em fase terminal, ele deve ser adequado e insere a família nesse processo de apoio. Então, todas as notícias sobre o paciente devem ser faladas de forma clara, tanto para o paciente quanto para a família. A gente não deve esconder notícia nenhuma, sempre deve falar a verdade, né? Com clareza e sempre tentar ao máximo apoiá-los nisso. E qualquer dúvida que eles tiverem, a gente tem que explicar de uma forma que eles entendam. O doente usufruirá de uma melhor qualidade de vida do ponto de vista emocional e afetiva. Então, vai ter uma diminuição da dor e angústia inerentes à doença. Há uma integração entre a família e o profissional, né? Que no caso é de grande valor. É o que eu falo. Todos os profissionais de saúde têm que ter uma interação muito boa com a família, porque o paciente, ele morre, ele não vai estar mais aqui, mas a família continua. Então é importante ter essa questão de empatia pelos familiares. Nesses três quadrados, vocês vão ver, né, os indicadores, né, que acontecem com as pessoas enlutadas, certo? Então, a experiência da perda e do luto é dolorosa, ameaçadora e solitária. Deflagra um conjunto de respostas emocionais. Então, o que é que acontece com as pessoas enlutadas a nível de indicadores fisiológicos, né? O que é que acontece com o corpo dessas pessoas? Geralmente, essas pessoas vão ter um aumento da frequência cardíaca. A gente sabe que a frequência cardíaca normal é de 60 a 100 BPMs, que são batimentos por minuto. Vocês vão ver na disciplina de fundamentos. Há um aumento também da PA. A PA é a pressão arterial, certo? Que preconiza que o normal é 12 por 8, né? Que é 120 por 80 milímetros de mercúrio. Tem também a questão de distúrbios gastrointestinais. No caso, a pessoa pode ter constipação ou pode ter também diarreia. Falta de ar também pode acontecer, fraqueza, alterações do apetite, problemas de sono também é muito comum, sintomas físicos vagos, né, mais angustiantes. Então a pessoa pode apresentar tudo isso, né, fisiologicamente falando. Já os indicadores emocionais, o que é que as pessoas podem vir a sentir? Tristeza, né? Óbvio. Depressão. Se for aquela depressão da fase do luto, é aceitável, mas se for aquela depressão que não passa, realmente deve-se procurar ajuda de um especialista. Raiva também, isolamento social, solidão, apatia, culpa, né? A si mesmo ou aos outros, questionamento das crenças. É, as pessoas passam a não acreditar, por exemplo, em Deus, diz que Deus não existe porque levou o ente querido, essas coisas. Indicadores também comportamentais, questão de movimentos lentos, certo? Que a gente fala em relação ao corpo da pessoa. Esquecimento, atividade, né, sem propósito, vai realizar alguma coisa que gosta, fazer uma atividade, mas não está nem aí, está fazendo só por fazer, não sente mais prazer na atividade. Choro, suspiro,
falta de interesse e também a pessoa se distrai com facilidade nas tarefas. Então, tudo isso, né, pode acontecer. Tem pessoas que acontecem todos esses indicadores, tem pessoas que acontecem alguns, mas sempre vai ter alguém que vai passar por algum momento desse. Aqui são outros fatores que influenciam o luto, né? O tipo de perda, a experiência de vida com as mudanças, as crenças religiosas e base cultural, o tipo também de personalidade. Então, vai depender de vários fatores, gente, que vai influenciar o luto. Geralmente, causas assim de morte, como acidente, afogamento, queimaduras, geralmente é muito triste e é inaceitável. Então, assim, a pessoa enlutada, ela sofre mais com essas causas, certo? Então, assim, as crenças religiosas. Tem pessoas que, dependendo da religião, se conformam mais, né? Pessoas que acreditam em reencarnação, pessoas espíritas. Então, dependendo, tem pessoas que passam a se conformar mais. E também depende da personalidade de cada indivíduo. Tem gente que sabe lidar com fortes emoções com mais facilidade do que outras. Aqui é a perda e o luto na equipe de enfermagem, porque o paciente morre, ou até um colega nosso de trabalho morre, mas a gente também sofre com isso, até porque diariamente, praticamente, perdemos alguém no ambiente de trabalho, dependendo de onde a gente trabalha, né? Nós da área da saúde. Então, acompanhar o processo de morte e morrer provoca sentimentos negativos como frustração, desapontamento, derrota, tristeza, pesar, cobrança quanto aos cuidados prestados, pena e dó. Porque, gente, nós da área da saúde somos seres humanos. Claro que somos treinados para praticamente, né, não ter emoções, mas isso não existe. Claro, na frente do paciente, a gente tenta ao máximo, né, ser forte e segurar as emoções. Mas a gente sabe que, querendo ou não, os profissionais, geralmente, dependendo da situação que ele está passando, ele sai, vai até o repouso, né, de enfermagem, chorar, vai até o banheiro chorar, porque a gente não aguenta. Lembra de alguém da família, né? Ou se coloca no lugar daquela pessoa enlutada que perdeu um ente querido. Então, assim, querendo ou não, somos seres humanos e é difícil a gente não passar por esse processo. Então, a gente também, querendo ou não, a gente também tem a questão do luto, certo? Principalmente quando a gente tem uma afinidade muito grande com o paciente, uma amizade grande com o paciente. E também se é aquele paciente que passou muito tempo sobre os nossos cuidados, né? Principalmente se ele era um paciente consciente, que falava, se comunicava e tudo isso. Então, nós profissionais também devemos saber lidar com a morte. Não só orientar familiares e apoiá-los, mas também cuidar de nós mesmos, para que a gente possa cuidar de outras pessoas. Em relação à comunicação, que é uma das piores partes, né? Um dos piores momentos. Então, gente, a comunicação da morte deve ser, né? Já que o médico ele atesta a morte, é, deveria ser feito exclusivamente pelo médico, essa comunicação, já que ele é quem dá o diagnóstico da doença, que dá o diagnóstico que a doença é terminal e o paciente vai morrer. Então, assim, ele que deve dar a notícia. Porém, nem sempre é o que acontece. Acaba sendo que outro profissional precise dar por algum motivo. Pode ser, por exemplo, um enfermeiro, o psicólogo. Então, também depende da rotina da instituição do hospital. Tem hospital que preconiza que é só o médico, tem hospital que tanto faz quem seja o profissional, mas vocês devem ter consciência de que todo mundo tem que estar preparado para confortar os familiares. Então, em relação à comunicação, apesar de difícil, a comunicação da morte de um parente, né, próximo, principalmente às crianças, é imprescindível e deve ser revestida de alguns cuidados básicos por parte do comunicador. Então, quem comunicar a morte tem que ter muita paciência e tem que ser uma pessoa que realmente passe confiança e conforto, que saiba falar de uma maneira correta.
Requer muito mais do que uma boa comunicação, requer humanização, ou seja, sentimentos. É justamente essa questão de passar a confiança para a pessoa e esse sentimento de conforto. O enfermeiro, ele precisa ser muito mais humano e compartilhar suas emoções. Acima de tudo, passar segurança e conforto. Aqui a gente está falando em relação ao enfermeiro. Porém, qualquer profissional que for comunicar a morte, né, deve seguir todas essas questões de humanização frente à família do paciente. Então, é algo que não é fácil, a questão de morte, né, de perda, de luto, mas que a gente com certeza vai passar por esses momentos em muitos dias, né, do nosso trabalho.